Saudações do crente docente. Está no ar o CBcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Igor Jasmin e estamos estudando a revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 4, que fala sobre missões transculturais no Novo Testamento. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o nosso trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes de começar a nossa aula, gostaria também de agradecer mais uma oportunidade em estar participando deste projeto maravilhoso, todo o corpo docente e o corpo organizador desse projeto. Meu muito obrigado, que Deus os abençoe sempre. Sem demoras, vamos começar então a lição de número 4, que tem por tema Missões Transculturais. Então, Missões Transculturais no Novo Testamento. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 3, verso de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da nossa lição. Uma verdade prática, uma verdade diária muito abordada sobre essa característica de Deus é que a natureza de Deus é missionária. Deus tem uma natureza missionária. Pode ser vista, então, ao fazer do seu próprio filho, na verdade, do seu único filho, tá? Um missionário, e da igreja, uma sucessora missionária para esta sublime tarefa. Agora vamos a texto básico. Vamos ler agora a passagem que dá base para a nossa lição. A leitura que faz parte da base da nossa lição encontra-se em Isaías, capítulo de número 61, versos 1 e 2, e Lucas, capítulo 4, versos 17 ao 20. Vamos ler. 61 de Isaías. Diz assim a palavra: o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar. Olha que interessante. Ele está dizendo que Deus o ungiu não para fazer outra coisa a não ser o quê? A não ser pregar. Então, quando Isaías está falando sobre ser manso, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus me ungiu, Deus me deu uma unção para pregar as boas novas aos mansos. Isso é muito importante. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura aos presos, ou seja, a abertura da prisão aos presos. Verso 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável seria a salvação de Deus, seria o momento da sua salvação, o ano aceitável e o dia da vingança, o grande dia em que Deus vai voltar e vai julgar todos os povos e nações e consolar todos os tristes. Por isso que Jesus falou no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, como está escrito: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Lucas 4, verso 17, diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Olha aí, ó, a correlação. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus está lendo uma passagem que retrata ele mesmo. Jesus está lendo uma passagem de Isaías, do Antigo Testamento. Ele está lendo o rolo de Isaías e essa passagem trata dele mesmo. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha a correlação com Isaías 61. A apregoar a liberdade aos cativos, a dar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano em que Deus iria redimir todos os povos, tá? Então esse é um período. E cerrando o livro, ou seja, fechando o livro,
E, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, Isaías, no capítulo 61, está dizendo que foi um homem, foi uma pessoa ungida para apregoar as nações, para que essa palavra, essas boas novas, pudessem alcançar a todos os povos e nações, e que todos esses povos viessem a ser salvos, a ter o ano aceitável do Senhor. É claro e evidente que o desejo de Deus, como está escrito na carta a Timóteo, é que todos os homens se salvem, mas nem todos irão aceitar a verdade, nem todos irão aceitar aquilo que está escrito na palavra de Deus, como diz João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus falando sobre ele mesmo. Nesse caso, nem todos aceitarão o chamado de Cristo para viver uma nova vida, para ter uma nova vida, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, vamos falar sobre essa natureza missionária, dessa natureza onde o coração de Deus, ele é missionário. E Cristo, quando ele veio para a Terra, ele veio para realizar uma missão. Ele veio para morrer por nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Por quê? Porque não haveria como ter um pagamento que não fosse de sangue. Ter um pagamento em que uma pessoa justa, uma pessoa perfeita, pudesse pagar pelo pecado, pelo erro de todos nós. Então, vamos começar a introduzir esse cenário. No Novo Testamento, a gente vai ver que o Senhor Jesus, né, ele foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Isso nós vemos quando Deus ele envia Jesus encarnado na Terra, Jesus encarna como homem, 100% homem, tá? E aí, ele então, aproximadamente aos 30 anos, ele começa a ter o seu ministério, quando ele é batizado por João Batista, tá? Em Mateus capítulo 3, no final do capítulo 3, ele é batizado por João Batista, no início do capítulo 4, então, ele começa ali a passar pelo deserto, depois de 40 dias sendo tentado no deserto, ele então começa o seu ministério, tá? Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe o quê? Ele trouxe um plano, ele trouxe um projeto de resgate. Resgatar quem? Quem estava perdido. Eu e você. Estávamos perdidos. Vai dizer o texto bíblico assim, porque Deus prova o seu amor, porque quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou. Então, João vai dizer isso também. Nas cartas de João está dizendo que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o plano de resgate para a humanidade envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor, Jesus, disse aos seus primeiros discípulos, aos discípulos ali iniciais, aqueles discípulos que ele estava chamando, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Por isso, nós podemos dizer que o Novo Testamento como um todo, o Novo Testamento como um todo, é uma obra que tem um caráter, que tem uma essência missionária, do seu início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas, Apocalipse, são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Agora vamos entender qual seria essa questão desse Deus missionário. Então, o Deus missionário, tá? Revelado no Novo Testamento. Vamos ver esse caráter do Deus missionário que é revelado. Então, a Bíblia nos mostra um Deus que é missionário. A Bíblia Sagrada, né, como um todo, de Gênesis ao Apocalipse, ele é um livro que é eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus que ele é missionário. O seu coração é missionário, aquele que envia. Então, quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que envia. O próprio Isaías vai dizer que Deus, numa escrita, né, ele vai dizer o seguinte, e quem há de ir por nós? E aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está escrito lá em João 20, 21, Jesus falando
para os discípulos. Assim como o Pai, Jesus falando, se colocando na condição de filho, fala para os seus discípulos. Assim como o Pai me envia, eu vos envio também. João 3,16 vai falar sobre o amor de Deus. E no Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino, mas Israel não alcançou. Olha que interessante. Israel, ele tinha essa função de tornar conhecido o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, melhor dizendo. Porque só Deus é Deus, só Jeová é Deus, só o grande eu sou é Deus. Todas as outras imagens, todas as outras histórias, todos os outros cenários, formas teológicas, não são reconhecidamente como Deus. São deuses com letra minúscula, deuses que o homem cria e inventa para si. Mas o único e verdadeiro Deus é o Deus que chamou Israel, é o Deus que escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu Jacó. Então, Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus. Então, Deus passou a usar quem? A igreja. Por quê? Todavia, certo? Como Israel não conseguiu cumprir o seu plano de tornar Deus conhecido, de evangelizar, então o mundo, o que aconteceu? Aconteceu que, no Novo Testamento, a partir desse cenário, Deus passou a usar a igreja, tá? A igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo seu grande e sublime amor. Por exemplo, Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Outras passagens vão dizer: ide por todo o mundo, pregai e fei discípulos. Vai dizer também sobre batizar. E isso é o caráter missionário, mostrando então ao mundo o seu grande e sublime amor. Perfeito? Então, essa é a marca, é a característica do amor de Deus. Por quê? Porque Deus, ele mostra o seu amor por nós, que ele quer nos salvar, quer nos redimir, ele quer ter um relacionamento eterno conosco. Só que para isso há uma necessidade de conhecimento do verdadeiro evangelho e do verdadeiro Deus. Agora vamos ver a perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento, ele é completamente missionário. Pelo fato do povo de Israel ter falhado, né, no seu propósito ali de realizar essa missão, Deus organizou então um novo povo, tá? A Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Então, esse propósito não é só para o Brasil, não é só para a América Latina, ou a América do Norte, ou a Europa, ou só a África, não. Esse plano é um plano universal. Como eu falei, como citei anteriormente, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo interior de Deus, é o desejo mais íntimo de Deus, é o que está no coração de Deus. Levar a palavra a todos os homens, e que todos os homens, quando eu falo homens, eu digo homens e mulheres, que todos os homens sejam salvos. Mas a gente sabe que, devido à dureza do coração, nem todos irão aceitar a verdade, aceitar o evangelho. Tá? Para isso, que o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito, que agora é o primogênito da família de Deus, tá? Para isso, que o Filho unigênito de Deus foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone. David Livingstone escreve o seguinte: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Ora, se Deus fez do seu único filho missionário, o que nos faz pensar que nós não podemos, ou melhor, que nós não somos missionários? Se Deus fez Jesus Cristo como seu missionário inicial, por que nós não queremos atuar na obra ativamente? Por que nós não queremos realizar missões? Sabe, por que nós queremos somente ir para um culto, 2 horas, bater ponto, ver os amigos, tratar a igreja como se fosse um clube social, como se fosse um lugar onde eu fosse para ver os amigos, falar sobre o que está acontecendo no cenário atual, da política, falar o que está acontecendo no futebol e ir para casa. Não. Nós precisamos entender que nós somos missionários e precisamos servir a nossa comunidade, precisamos servir a nossa igreja, nós precisamos servir aonde Deus nos plantou, nós precisamos florescer, nós precisamos frutificar
aonde Deus tem nos plantado. Agora vamos ver a igreja à luz dessa revelação. Então vamos ver a igreja nesse contexto todo. À luz dessa revelação bíblica, tá? A de um Deus missionário, nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Bom, que tarefa é essa? Anunciar o evangelho para toda criatura. Mateus 28, 19 vai dizer isso. Essa tarefa começou aonde? Em Deus, que enviou quem? O seu Filho, com a mesma missão que passou a igreja do Novo Testamento. E atualmente, hoje, nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo agora, perdura a missão da igreja, que é a missão principal, a missão básica da igreja. A igreja não está para realizar grandes eventos, a igreja não está ali como base, né, como princípio básico para fazer shows pirotécnicos. Não, a igreja está para realizar missões, a igreja está, de uma maneira geral, para evangelizar, para pregar a palavra, como o nosso pastor Silas Malafaia vem dizendo, diz há muitos anos, né? O pastor Silas Malafaia vem dizendo há muitos anos, se a nossa igreja não está aqui para ganhar almas, então a gente já pode fechar as portas. O nosso negócio, o negócio do reino de Deus é ganhar almas, o negócio eterno, do reino eterno é pregar o evangelho e ganhar almas. Então vamos entender um pouco melhor sobre a questão das missões agora nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos que vem mostrando o crescimento da igreja, a evangelização, como as almas começaram a ser evangelizadas e como essas almas elas começaram a aderir a esse novo modelo de vida, essa nova cultura, a cultura do reino, a cultura de Cristo, uma cultura onde eu preciso deixar para trás tudo aquilo que algum dia fez sentido e seguir a Cristo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Vamos lá. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Vamos ver agora nos evangelhos, inicialmente. De acordo com os evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Então, aquilo que eu estou falando, qual é o negócio do reino eterno? Qual é o negócio do reino de Deus? Qual é o negócio do reino de Cristo? Qual é o negócio? Ele cria agências, e essas agências são centros de treinamento. Centro de treinamento de quê e para quê? Para treinar pessoas na verdade, que é a palavra de Deus, para que essas pessoas estejam preparadas para pegar essa verdade e propagar essa verdade. Então, propagar o evangelho, propagar a palavra de Deus. E com isso, essa propagação da palavra, ao levar a palavra, ao cumprir o id por todo mundo e pregar o evangelho, quando nós estamos indo ao mundo, ao campo missionário, pregar a palavra, vidas estão sendo impactadas, palavra está sendo semeada em corações, e as vidas serão, então, transformadas, culturas serão transformadas pela pregação da palavra de Deus. Como diz João, capítulo 8, verso 32, reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para nos libertar. Libertar do quê? De um cativeiro. Nós antes éramos cativos, como Deus vai escrever a partir lá da carta de Colossenses, quando Paulo está escrevendo a igreja de Colosso, ele diz o seguinte, porque Deus, né, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, foi retirado, nós fomos retirados de um cativeiro e fomos levados, transportados para um reino que é o reino do Filho do seu amor, que fala de Jesus Cristo, tá bom? Continuando agora. Então, o seu ministério, tá? O ministério de Jesus, foi marcado inteiramente por ações missionárias. Perceba que Jesus, ele sempre atuou, ele sempre esteve atuando, fazendo sinais, milagres, pregando a palavra, ele sempre estava percorrendo os vilarejos, as cidades vizinhas, estava sempre ali tentando ganhar vidas, tá? Estava sempre clamando por um arrependimento do povo, sempre levando a verdade e que esse povo pudesse ter essa verdade no seu coração. Então, demonstrando muito amor, Jesus demonstrou muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Isso foi o texto base lá de Isaías 61, 1 e 2, que nós vimos. Essa natureza
missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração de quem? Do Espírito Santo, tá? Então, eu estou tratando aqui Espírito Santo também. Espírito Santo é Deus. Então, quando eu falo, às vezes, sobre Deus ter falado, Espírito Santo, então, ele inspirou homens de Deus, homens que eram usados por Deus, e o Espírito Santo inspirou para que esses homens pudessem escrever verdades eternas, pudessem escrever aquilo que nós conheceríamos como a palavra de Deus. Como diz a Bíblia, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Então, a inspiração é clara e evidente, como nós já conhecemos, nós já sabemos, a Bíblia tem um ponto central. De Gênesis a Apocalipse, a obra é missionária. De Gênesis a Apocalipse, trata de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, é tentando fazer com que todos os povos se salvem, todos os povos venham a conhecer o único e verdadeiro Deus, e todas as nações venham a ser alcançadas pelo amor de Deus, que é Jesus Cristo. Então, não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato. Que mandato é esse? A grande comissão. O que seria a grande comissão? A grande comissão é o que nós vivemos hoje. Iniciou com Jesus. Jesus, ali, os seus discípulos iniciais. Vamos colocar 12 discípulos. Depois, Jesus vai dizer numa certa passagem que Jesus ele pega de 2 em 2, cerca de 70 discípulos, e envia às cidades para que eles pudessem pregar o evangelho. Então, isso é um aumento. Então, vai começar Jesus, os discípulos iniciais os 12, depois os 70, e assim até que chegasse no nosso dia, que é os dias atuais, a grande comissão, onde agora nós rompemos as barreiras de um vilarejo, de uma cidade, de um país. Agora nós estamos ultrapassando nações, ultrapassando continentes, estamos indo por todo o mundo, literalmente. E nessa grande comissão, eu e você não podemos ficar de fora. Nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Nós temos que estar aptos a todo instante para responder a quem quer que pergunte a razão da nossa fé. Nós não podemos estar apáticos, nem como se estivéssemos num mundo à parte e deixar as missões de lado. Nós precisamos colocar a obra missionária em prática. Então, eis a natureza missionária deles, dos evangelhos. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem, olha que interessante, a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Então, não tinha, como a gente costuma dizer no português, não tinha tempo ruim, era todo tempo pregando o evangelho, de manhã, de tarde, de noite. Ah, mas segunda-feira eu não prego o evangelho, porque segunda-feira de manhã eu estou mais acostumado, eu já programei na minha mente que segunda-feira de manhã é trabalho, terça-feira de manhã é trabalho. Não, o evangelho é tempo fora de tempo, vai pegar o ônibus, prega o evangelho. Se necessário for, abra a sua boca, mas pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. A todo instante vai pegar um carro de aplicativo, vai pegar um ônibus, ou de repente você está no seu carro, vai passar por um sinal, tem um vendedor de bala, libere uma palavra. De repente você não tem, trabalha remoto em casa como home office, ou então um conceito muito conhecido hoje que é o Anywhere Office, não tem problema, você pode trabalhar, mas de repente você vai receber uma mensagem daquela pessoa que vai te mandar um bom dia, que não é crente. Aquela pessoa que não é crente, que te manda um bom dia, abençoe a vida dela. Mande Deus te abençoe, mande uma palavra profética para ela. De repente, ela teve uma madrugada que ela nem conseguiu dormir. E quando você utiliza aplicativos de mensagem, como WhatsApp, Telegram e outros, como Instagram, Facebook, você consegue obter, então, essa obra missionária e levar a palavra para outras pessoas. Libere palavra na vida de pessoas. De repente, você pode mudar um dia, quiçá, até mesmo a vida inteira dessa pessoa por causa dessa palavra que você liberou. Então, vamos voltar aqui para o nosso contexto de Atos. Neste sentido, Filipe, olha que interessante, foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Filipe, sim, aquele que pregou para o etíope, que nós vamos falar sobre ele. Nós vamos falar sobre o etíope e Filipe, como teve que pregar. Filipe, num contexto geral, ele teve que correr atrás da carroça, ou melhor, correr ao lado da carroça,
para tentar conversar com o etíope e então só depois conseguir sentar ao lado do etíope e explicar a passagem que ele estava lendo. Mas esse era o contexto. A grande questão é, será que você teria condição, de repente, de caminhar ao lado de um carro enquanto está chovendo para pregar a palavra? Será que nós conseguiríamos, de repente, correr enquanto uma pessoa está pedalando? Correr, dar uma corridinha de leve só para poder levar uma palavra? O que trata isso, na verdade, não é simplesmente, eu preciso correr. Não, não é isso. É porque naquela época, como os homens eles se vestiam de uma maneira como se fosse uma túnica, então, para que o homem corresse, ele precisaria levantar parte da sua bainha, da sua túnica. E isso era considerado vergonhoso para os homens. Agora, nós estamos dispostos a, de repente, deixar as nossas vergonhas de lado para realizar a obra? Estamos, de repente, preparados e dispostos para deixar alguns pensamentos de um evangelho quadrado para realizar a obra de Deus? Sem quebrar princípios, é claro. Será que nós estamos preparados, de repente, para levar o evangelho para pessoas que a gente desconsiderava justas, ou, melhor dizendo, merecedoras de ouvir a palavra de Deus? É sobre isso que trata a passagem de Filipe. Essa passagem está dizendo o seguinte: Filipe, ele quebrou princípios humanos para manter princípios eternos em dia. Filipe, ele quebrou os princípios da vergonha, da cultura, da sociedade da época. Então, ele levantou um pouco, de repente, a sua bainha para poder correr, para que ele conseguisse correr ao lado da carroça ali do etíope, mas ele conseguiu ganhar uma alma. Ao final da sua pregação, vai dizer o texto bíblico, que o próprio etíope falou: "Teis aqui uma água, o que me impede de ser batizado?" Olha que interessante. Uma das pregações mais eficientes que nós vamos ver na Bíblia. Além de esse etíope ele aceitar a Jesus, ele fez uma confissão pública de que ele estava morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Uma das obras, uma das passagens mais bonitas que eu vejo na Bíblia. Acho que o sonho de pregadores e pastores é que as vidas, além de irem até a frente ao altar, além de levantar a mão e aceitar a Cristo, é se batizar e viver uma nova vida. Uma palavra, uma pregação pode mudar todo um cenário histórico. Voltando então para Filipe, foi o primeiro missionário da igreja primitiva, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, sim, etíope era o eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, batizou nas águas. Se você quiser ver melhor essa passagem, você pode ir lá em Atos, capítulo de número 8, versos 26 a 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro, ele reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Interessante que eu ia falar sobre o apóstolo Paulo, e Paulo é o que diz ser o apóstolo aos gentios. É o apóstolo que foi enviado aos gentios, porque inicialmente, na cultura ali dos judeus, que tinham ali conhecido a Jesus, e por consequência Pedro, eles imaginavam que essa palavra, essa pregação era somente para os judeus. E, na verdade, teve até uma briga, um embate entre o apóstolo Paulo e Pedro sobre isso. Tá? E aqui nós vemos que Pedro, no final, ele reconheceu que, na verdade, a pregação da palavra é para todos os povos e nações. Vamos entender agora os Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos nós temos dois homens, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles foram uma dupla que realizaram muitas missões. Então, o apóstolo Paulo, ele passou de perseguidor de cristãos a se tornar o apóstolo dos gentios, conforme eu citei. Nós podemos ver isso em Atos 9, 15, 16, 3, 8, 1 Timóteo 2, 7 e Tito 2, 11. Em Atos, vemos também que, através de seu ministério, do ministério de Paulo, a primeira igreja, tá, estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Então, a igreja ela começou a ser conhecida por outros povos, além dos judeus. Nesse contexto, no cenário em que Paulo estava ali inserido, temos também Barnabé, tá? Que, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram, por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém, pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com quem? Com Paulo, pelo poder de quem? Do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim, o que nós podemos afirmar?
que em Antioquia estava a primeira igreja missionária da natureza gentílica. Então, agora, nós podemos falar da última etapa, né? Da última etapa, antes de nós realizarmos uma conclusão. A nossa missão, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, nas cartas paulinas. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele escreveu em suas epístolas como missionário. Então, o seu objetivo era missionário de instruir as igrejas que ele plantava. Então, ele plantava uma igreja e ele instruía a igreja. Por exemplo, a carta aos Romanos, um dos maiores tratados que nós temos, né? Considerado o maior tratado apostólico aí do Novo Testamento. É uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. É de Romanos que vai dizer, por exemplo, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vai falar isso lá em Romanos. Vai dizer também em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, são todo esse cenário da teologia que é apresentada na carta aos Romanos. A carta, por exemplo, aos Efésios, traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Efésios é muito interessante, por quê? Porque Efésios 2,19 vai dizer que agora nós já não somos mais somente seres humanos, mas nós somos concidadãos dos santos e nos tornamos família de Deus. Família com letra maiúscula. Por quê? Porque é uma família eterna, é a família de Deus, não é qualquer família. Tá bom? Efésios 2,19. A carta a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Agora, nas cartas gerais. Vamos para as cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus, tá? Demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a superioridade da aliança de Cristo. Ou seja, Hebreus fala muito sobre a aliança do Antigo Testamento e a correlação que ela tem com o Novo Testamento, ou com a nova aliança, apresentada em Cristo Jesus. Entretanto, ela diz o seguinte, que a aliança em Cristo ela é superior. Por quê? Porque antes do sacerdócio era humano, mas agora o sacerdócio é eterno. Por quê? Porque nós temos um sacerdote eterno, Jesus Cristo, que está à destra do Pai, que está o tempo todo levando as nossas petições, que está o tempo todo cuidando de nós, que está oferecendo, que está ali como oferta, um holocausto, oferta de cheiro suave diante de Deus, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, que é o que? A centro da vontade de Deus, conforme eu falei, a salvação. Para realizar a sua vontade, ou seja, nós somos salvos, e agora que nós somos salvos, ele nos conecta com um propósito que nos gera uma identidade, e essa identidade vai nos levar para uma obra missionária, seja uma missão dentro da sua casa, seja uma missão na sua comunidade religiosa, seja uma missão na sua empresa, seja uma missão do outro lado do mundo, não importa. Você se torna automaticamente um missionário quando você compreende, quando nós compreendemos a nossa identidade em Deus, nós temos ativamente e automaticamente uma obra missionária para realizar. A sua vontade como lhe agrada. A vontade de quem? De Deus. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. E, finalmente, a carta de Pedro, as cartas de Pedro, né, asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque vai dizer que nós somos povo eleito, nação adquirida, sacerdócio real, nação santa. Então, isso vai estar escrito nas cartas de Pedro. Amém? No Apocalipse, para finalizar aqui esse nosso conteúdo, essa nossa explanação, nesse livro, o Senhor Jesus, ele revela o quê? Ele vai revelar ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Ou seja, o que Apocalipse vem dizendo? Olha,
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é muito interessante, porque se nós nos mantivermos fiéis até o fim das nossas vidas, nós temos a certeza que a palavra de Deus, ela é inerrante, a palavra de Deus, ela é imutável. Deus, quando fala, ele vela em fazer cumprir a sua palavra, como vai dizer lá em Números 23, 19. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Falando eu não cumpriria, falando eu não confirmaria. Então, é um relato sobre a palavra de Deus. E o nosso destino, o destino daqueles que aceitarem a Cristo, será a salvação eterna. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias, ou seja, pessoas que aceitarem o evangelho, Deus dará o direito de comer do fruto da árvore da vida, que estava presente lá em Gênesis, e agora Deus volta a falar dela em Apocalipse, no seu reino eterno. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, aquilo que nós estamos citando desde o início, como Paulo citou para Timóteo. Agora, concluindo, para nós encerrarmos a nossa aula, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade, caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, olha que interessante, se missões nasce do coração de Deus, tá? Se essas missões que nós estamos citando nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, ouvintes, caros ouvintes que permaneceram até agora conosco. Quero deixar o meu agradecimento, que Deus possa abençoar a vida de vocês rica e abundantemente. Quero convidar vocês para seguir a página oficial do Crente Docente no Instagram, @crentedocente. No Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente. Dizer também para que você possa estar ativando as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Um abraço. Fica com Deus.